Fala, meus amigos flarquibaldos e minhas amigas flarquibaldas. Flamengo empata em 1-1 contra o Racing na Argentina e não consegue deslanchar na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Por incrível que pareça, o Flamengo não consegue deslanchar na fase de grupos, num grupo no qual tem o Racing, nesse momento, como líder com 7 pontos, o Flamengo em segundo lugar com 4 pontos e logo atrás Nublense e Alcas, ambos com 3 pontos, após 3 rodadas da fase de grupos da Libertadores. Incrível, meus amigos, incrível, mas o Flamengo não consegue deslanchar num grupo no qual tem o Racing passando por crise no campeonato argentino. Acredito que ele esteja na 14ª posição do campeonato argentino. E outros 2 clubes estreantes em Libertadores, tanto o Alcas contra o Nublense. E o Flamengo está ali, encostado em pontos contra Nublense e Alcas. Mas vamos pontuar aqui algumas questões, umas interessantes e outras meio que bizarras, né? Dentro desse empate entre Flamengo e Racing. Mas, galera, antes de falar um pouquinho sobre o jogo, deixa o like aí no vídeo, dá o like aí no vídeo, dá essa moralzinha aí pro canal da Flarquiba History. Mas vamos lá. Ponto alto do jogo. Ponto alto do jogo foi o gol do Gabigol. Antes do gol do Gabigol, no qual abre o placar do jogo, o Gabigol, para variar, tinha perdido um gol incrível. Nesse jogo em particular, até que o Pulgar procurou demais o Gabigol. O Pulgar já estava querendo ajudar o Gabigol. Então, alguns minutos antes do gol do Gabi, o Pulgar deu um passe preciso de cabeça para ele, deixando o Gabigol diante do goleiro. E ele perdeu um gol incrível. Mas beleza, é só mais um gol incrível que o Gabigol perde. De tantos que ele já perdeu, esse é só mais um. Mas o ponto alto na atuação do camisa 10 do Flamengo foi o gol dele. O gol que abriu o placar do jogo. Numa falta próxima à área do Racing, como se fosse um escanteio um pouco mais curto, numa jogada ensaiada. Interessante que temos jogada ensaiada assim. O Pulgar dá um passe excelente para o Gabigol e o próprio Gabigol fez uma movimentação de se desvencilhar da zaga na área do Racing, uma movimentação bem interessante. Ele fica sozinho, o Pulgar dá o passe para ele, o Gabigol de primeira acerta um belo chute e faz um belo gol. Foi o ponto alto do Flamengo nesse jogo diante do Racing. Ponto alto também pelo seguinte fato. Esse é o 30º gol do Gabigol na Libertadores. E ele passa a ser o maior brasileiro artilheiro da Libertadores. Antes era o Luizão, com 29 gols. Luizão, que passou pelo Flamengo, foi inclusive campeão da Copa do Brasil de 2006. E agora, com 30 gols, o Gabigol passa a ser o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Méritos do Gabigol, que acertou um chute bacana ali, sem chances para o goleiro do Racing. E naquele momento do jogo, além de passar a ser o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores, ele abria o placar para o Flamengo. Mas o Flamengo parece que, durante o jogo, ele se contentou demais com esse 1-0. Não foi um Flamengo partindo para cima do Racing, sufocando o Racing, marcando sob pressão, mesmo com o Racing com um jogador a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo. Ou seja, se desenhava ali um jogo teoricamente tranquilo para o Flamengo. Parecia ser tão tranquilo que, se não me engano, ali perto dos 20 minutos do segundo tempo, o Sampaoli promoveu a entrada de Bruno Henrique e Arrascaeta. Os dois não têm ritmo de jogo, isso é perceptível porque estão voltando de contusão, principalmente o Bruno Henrique. Mas o Sampaoli entendeu que naquele momento estava tudo tranquilo para o Flamengo. O Racing pouco assustava, o Flamengo também pouco assustava o Racing, mas estava uma partida sob controle. Então talvez isso tenha influenciado ao Sampaoli colocar o Bruno Henrique no lugar do Pedro e o Arrascaeta no lugar do Vidal. Só que logo depois dessas alterações, aos 25 também, o do Racing tinha sido expulso aos 25, se eu não me engano, do primeiro tempo, e o Wesley, que vinha fazendo até uma partida interessante, ele vinha bem na partida,
Acaba que aos 25 do segundo tempo ele erra ali completamente o tempo de bola, se precipitou no lance e acabou sendo expulso. Só que não era o Flamengo ficando com 1 a menos naquele momento do jogo. O Flamengo ficava com 10 em campo e o Racing também com 10 em campo. Só que quando o Wesley é expulso, parecia que o Racing passou a ter 2 ou 3 jogadores a mais. Para piorar a situação do Flamengo, logo após a expulsão do Wesley, no lance da falta, saiu um gol de empate, o gol do Racing. E naquele momento ali o Flamengo se perde completamente na partida. O Racing passa a ter um gás a mais, influenciado pela torcida deles, e o Flamengo ali meio que perdido em campo. É incrível que quando o adversário fica com um jogador a menos, o Flamengo não consegue se impor. Mas quando o Flamengo perdeu um jogador e mesmo assim ficaram 10 de cada lado, parecia que o Flamengo tinha 1 ou 2 jogadores a menos. Ficou meio que perdido o time do Flamengo. O São Paulo bota ali uma linha de 3 zagueiros, ele recua um pouco o Pulgar, fica Fabrício Bruno, Pulgar e o Léo Pereira, mas ali estava meio que perdido realmente o Flamengo. Não estava mostrando poder de reação após a expulsão do Wesley, e é incrível como o Flamengo ajuda os adversários, é impressionante como o Flamengo facilita a vida dos adversários. Quando o Racing começa a se reencontrar dentro da partida, não eram méritos do Racing, era o Flamengo. O Flamengo consegue se sabotar dentro de campo, é impressionante. O Fabrício Bruno tentou fazer uma bola recuada para o Santos, ele deixa o jogador do Racing bem à vontade para marcar o gol, só que o adversário bota a bola na trave. O Santos consegue sair fechando o ângulo e a bola vai na trave. Mas para a reta final do jogo, o próprio Pulgar, que foi bem na partida, eu achei que o Pulgar foi bem na partida. Ele meio que se atrapalha ali, o Santos está sempre na dúvida de alguma coisa no gol do Flamengo, é impressionante. Mas naquele momento o Pulgar vem tentando fazer uma barreira para o Santos sair, o Santos fica indeciso e quase atrapalha mais as coisas. Então o Flamengo me remete muito ao programa Os Trapalhões. A galera um pouco mais da antiga vai lembrar do Os Trapalhões. E o jogo do Flamengo contra o Racing me fez lembrar demais do programa Os Trapalhões, devido aos inúmeros números de trapalhadas do time do Flamengo, que é incrível, que o jogo estava sob domínio. O problema do Flamengo de ter um jogo sob controle é que o Flamengo não se impõe. Acredito que se o Flamengo tivesse partido para cima do Racing, principalmente porque o Racing estava com um jogador a menos desde os 25 do primeiro tempo, teria vida mais fácil o Flamengo na partida. Mas o Flamengo pagou o preço. Pagou o preço de faltar ambição. Pagou o preço de querer alguma coisa na partida, de querer a vitória, de querer encurralar o adversário. E o Flamengo não quis. Ele preferiu administrar aquele 1 a 0 e foi penalizado com a expulsão do Wesley, e no lance que resultou a expulsão do Wesley, na falta que o Wesley faz e é expulso, sai o gol de falta do Racing, empata a partida. E acaba que o Flamengo não deslancha nesse grupo teoricamente fácil, e eu acho que é um grupo fácil sim, da Libertadores, com o Racing, com o Nublense e com o Alcas. Esses dois últimos estreantes em Libertadores. E o Flamengo continua ali, com 4 pontos, 3 atrás do Racing, líder do grupo. Para começar o jogo, eu achei sim que o Sampaoli fez as escolhas certas. Ele começa ali com o Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, bota o Pulgar no meio-campo, como cabeça de área, não botou como terceiro zagueiro. Que bom que o Sampaoli abriu mão, acredito que em definitivo, de 3 zagueiros. Então o Pulgar à frente da zaga, com o Thiago Maia, com o Vidal, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Então ele fez ali o 4-4-2, que deve funcionar nesse time do Flamengo. Só que o que fará o Flamengo funcionar mais ainda é buscar ter mais ambição, mais tesão pelo jogo, mais vontade de vencer. E o Flamengo não teve essa vontade de vencer. O adversário com 1 a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo, e o Flamengo não se impôs na partida. E agora vamos aguardar os próximos capítulos desse Flamengo,
que cada capítulo é uma história completamente diferente. A gente não sabe projetar o que poderá ser o Flamengo no próximo jogo. Essa que é a verdade. Então, galera, vamos aguardar. Cada jogo é um jogo. Vamos ver se o Sampaoli, de fato, abra a mão dos 3 zagueiros, que eu acho que funcionou melhor. Só que a partir do momento da expulsão do Wesley, o time se perdeu completamente. E eu tenho certeza que vocês estão tão chateados quanto eu. Que era uma partida que o Flamengo caminhava para a vitória, poderia sim ter ganhado do Racing por 1-0, 2-0, não interessa o placar, mas poderia ter ganhado sim, e acaba voltando da Argentina com esse empate que tenho certeza que deixou vocês tão chateados quanto eu. Beleza, galera? Então, meus amigos flarquibaldos, minhas amigas flarquibaldas, saudações rubro-negras!